Bom, e como eu falei que eu ia gravar, esse daqui vai ser o segundo eu achei do canal. Basicamente eu falando o que eu achei. Ah, jura? É basicamente falando o que eu achei do Indiana Jones. Esse daqui é a parte 2. É um vídeo de um cara, pô, sensacional o vídeo. Eu vou começar falando o que me motivou a jogar Indiana Jones, né? Já que não é uma franquia... tudo bem, não é uma franquia de jogos, né? Mas a série Indiana Jones, eu não vi os filmes e o único contato que eu tenho com Indiana Jones que eu tive na minha vida foi justamente com o Lego, que eu cito algumas vezes durante dos meus 2 vídeos de gameplay. Porém, no Lego você não sente muito aquela... Você não percebe muito a história, é algo muito caricato. É um jogo mais antigo, então eu não tinha muita noção da história, além da icônica bola do Indiana Jones. Além da bola do Indiana Jones. Mas eu justamente comecei a jogar por ser um jogo grande da Microsoft, né? Os últimos jogos, como é que fala, exclusivo da Microsoft, não tem sido muito bom. Esse parecia estar muito bom, mesmo que muita gente criticou. Eu tô com o microfone pra parecer que eu tô falando dele, mas aí eu tô com o microfone assim, né? É só pra ensinar, é só pra acrescentar. Isso daqui é uma pomada preta, é a mesma coisa que nada. O jogo foi muito criticado por causa de ter sido anunciado sem primeira pessoa e tudo mais. Eu resolvi testar eu mesmo, né? Eu também fiquei meio assim. Eu particularmente gostaria de jogar jogos em terceira pessoa de história, visto que não tem muitos no Xbox. Claro que tem jogos bons, mas tipo assim, todo mundo, eu nunca tive o PlayStation, então é quase que impossível eu dizer que eu não tenho vontade de jogar um The Last of Us, jogar talvez um Uncharted, um God of War, sabe? É inevitável eu falar que eu não sinto vontade. E quando anunciaram que esse jogo não seria em terceira pessoa, falei, caraca, não vou matar essa vontade minha que eu tenho, né? Mesmo que fosse, eu acho que eu não mataria, porque eu tenho vontade de jogar The Last of Us, não porque é em terceira pessoa, porque é The Last of Us. Mas enfim. Então, como não era um jogo que eu tava esperando muito, eu realmente gravei pra jogar e era algo que eu não tava esperando muita coisa, tipo assim, ultrapassou muito as minhas expectativas. Eu não tava achando que eu iria gostar do jogo ou querer fazer o 100%, que inclusive eu fiz. Na verdade eu não fiz. Faltou 2 coisinhas que estão bugadas no jogo que eu vou falar sobre mais pra frente. O Indiana Jones supriu muito as minhas expectativas por justamente não serem muito altas. Mas pra quem não sabe, o que é o jogo do Indiana Jones? O jogo do Indiana Jones nada mais é que um jogo de ação e aventura com puzzles pra se resolver, quebra-cabeças, né? Um jogo em primeira pessoa, que você tem a parte ali da ação, não é PVP, né? Do combate. Só que tem os puzzles também, que é muito icônico, muito único do Indiana Jones, né? Um negócio do Indiana Jones que teve muita gente que gostou de ter sido anunciado um jogo de Indiana Jones, justamente porque Uncharted e Lara Croft, que são jogos renomados, jogos que muita gente gosta, são justamente inspirados em Indiana Jones, né? E acho que isso só colocou mais peso sobre quem desenvolvia o jogo, porque os jogos que se inspiraram em Indiana Jones são muito bons. Então, o jogo que foi usado de inspiração, a franquia, o Indiana Jones, que foi usado de inspiração para esses jogos que são tão bons, não podia fazer feio. E não fez. O jogo ele demora cerca de, segundo o Google, cerca de 17, se eu não me engano, 17 horas para você zerar a campanha. Eu demorei, se eu abrir aqui o tempo que eu joguei aqui do Xbox, eu demorei 2 dias e alguma coisinha, tá? Foram 60 horas cravadas, 60 horas e alguns minutos que eu gastei pra fazer praticamente os 1000G. Só não fiz 2 conquistas porque elas estão bugadas. Todas as conquistas eu fiz e as que eu não fiz foi justamente por não tá sendo possível fazer. Eu demorei 60 horas pra fazer todas essas, tecnicamente, fazer todas as conquistas. Mas eu particularmente não gosto dessa ideia de o jogo tem que ter X horas, tem que ter um tanto de horas pra ser bom ou valer a pena, valer o seu dinheiro. Até porque os jogos hoje em dia estão muito caros e pra mim, sinceramente, nenhum vale a pena. Mas o Indiana Jones, mesmo eu tendo fazendo todos os coletáveis, tendo jogado 60 horas de jogo, ele não perde o ritmo. O jogo, ele é impressionantemente bem gerido nessa questão de tempo, né? Tem missões grandes, fatos grandes, aí dá uma queda, aí tem a exploração, ele se conversa muito bem, ele administra muito bem o tempo, independente se você vai fazer a missão principal ou a secundária, ou as descobertas, ou os mistérios. Independente da ordem que você vai fazer, ele gere muito bem esse tempo e não fica algo muito desconexo.
Tem muito jogo que você vai fazer a campanha e o jogo ele é muito legal. Só que aí quando você vai fazer a secundária, aí é um jogo mediano, pra baixo, sabe? Medíocre. Porque é algo que tá ali pra encher linguiça. A sensação que eu tenho com Indiana Jones é que as missões secundárias não são encheção de linguiça. E são sim parte da história. Então por isso que eu também recomendo você não fazer só as missões da campanha. Porque as missões secundárias, elas agregam e muito na campanha. Parecendo quase que não tem missão secundária nesse jogo. A não ser puzzlezinhos pequenos, coletáveis, praticamente você não sente que esse jogo tem missão secundária. Isso é muito bom. E agora um alertadinho de spoiler, tá? Eu vou falar um pouco da história. E se você não gostou, se você não quer saber, se você quer jogar ainda, fica ligeiro aí. Eu acho que eu vou colocar, se eu lembrar, eu vou colocar o tempo na tela para você pular. Mas eu vou dar spoiler da história. A história, ela passa por meio que umas brechas da Bíblia, meio que conversando ali com a Bíblia hebraica, se eu não me engano. Ele tem essa questão de você ir atrás de umas pedras que são... Pô, não lembro quantas são. Enfim, são um número de pedras que você precisa juntar. Você precisa juntar, não, né? Você é o Indiana Jones e o exército vocês sabem o resto, né? Um dos caras, eles estão tentando juntar todas essas pedras que teoricamente eles teriam um poder praticamente divino, o poder que Deus deu a Noé. As pedras por si só, elas não têm, você não tem controle delas, né? E quando o Ross, ele descobriu isso, ele pensou que se tivesse todas as pedras, talvez ele poderia ter algum controle sobre elas. Tem um momento desse segundo vídeo, inclusive, tem um navio em cima de uma montanha, em cima da montanha de neve do Himalaia, e eu pergunto pro ChatGPT se tem fundamento histórico isso. Depois que eu zerei, né, isso não tá gravado, tanto o ChatGPT me contou, como eu entendi o porquê que tinha um navio lá em cima, era justamente por causa dessas pedras poderosas, que teoricamente seriam poderes, poderes enviados por Deus a Noé. Então vamos falar de gráficos, animações, cara, assim, isso não tem nem muito o que me estender, tá, tipo assim, muito bonito. Eu jogo no Series S e o rendimento, os gráficos, as cutscenes são tão sensacionais, cara. Únicos momentos que eu senti uma quedinha, que ainda nem entra nessa questão dos gráficos da animação, né? Que eu tô com uma colinha aqui. A única coisa é que algumas cutscenes, em alguns momentos, cai pra 30 FPS. Mas tipo assim, pô, é 30 FPS, não cai pra menos que isso, sabe? O jogo quase que completo se mantém a 60 e acho que a parte mais importante, que é justamente na gameplay, se mantém a 60. Cutscenes essas que, cara, são sensacionais. Eu particularmente gosto de jogos, de histórias, de filmes que envolvam romance, tá? Eu particularmente gosto de romances. Tem um jogo, Jedi Fallen Order, que aí o Jedi Survivor também entra nisso. No primeiro jogo nem tanto, né? Porque você não chega a se relacionar ali com aquela maga lá, que eu não vou lembrar o nome. Mas no segundo, sim. O segundo, pra mim, ele... Não dá pra dizer que ele é o favorito, porque ele só é meu favorito por causa do 1. Então tem essa questão, né? Mas não me prolongando muito sobre esse Jedi, eu gosto de quando tem um relacionamento entre duas pessoas, algum namorico ali, que se desenvolve, não é algo que já existe, que se desenvolve durante o jogo. Por mais que eu sinta que não muito raso, mas não é muito bem concluído, né? Porque o jogo dá desculpa depois que termina tudo, você ainda pode explorar, né? Pra coletar tudo. Então você não fica com a menina, né? Você fica ali pra explorar, então o jogo dá essa desculpa que ela volta pra onde ela tem que voltar e você fica ali pra explorar o mapa, né? Então não é muito bem concluído, vocês não ficam, ó, ela daqui. Vocês não tem aquele felizes para sempre, né? Vocês, vamos se encontrar lá na frente, mas não acontece, né? Mas mesmo assim, foi algo que me pegou muito. E por que eu falei disso? Porque acho que essa questão da romance, você sente é justamente não é na gameplay, porque dá uma reduzida, né, das expressões faciais, na cutscene. A cutscene, ela é sensacional. Você sente as expressões, por isso que eu tô falando dessa questão de relacionamento, porque é uma questão que você se expressa muito, né? Quando você tá ali se relacionando com alguém, você tem as micro expressões faciais e que nas cutscenes são muito bem representadas. Som, música e dublagem. Não sou nenhum especialista, dá pra dizer assim, quanto à dublagem. Eu acho que se encaixou muito bem, em nenhum momento eu percebi que parecia que tava fora do lip sync, né? As falas, as vozes estão muito boas, não causa estranheza em momento algum. Sons das armas, do chicote, do soco, da pancada, aqueles efeitos sonoros, eu acho que tem muita coisa que eu não
gostei mais do jogo por justamente não ter visto os filmes, né? Com certeza tem muita referência ao filme, os efeitos sonoros, os trejeitos, que eu não peguei por não ter visto os filmes. A música, ela é uma questão que eu acho que não é um carro-chefe, mas é muito legal quando toca a música icônica do jogo, que é aquele pam pam pam. É muito legal e eles não saturam essa música. Eles não mudam do nome. Eu falei, pô, a música do Indiana Jones é justamente essa, né? Então pode ser que eles usem até demais, mas não usaram. Eles usaram na medida certa, só naqueles momentos que realmente foi algo legal, que você saiu ali por cima. Não é algo saturado, não é uma música que fica repetindo. E quando toca, você sente e dá uma vibe. É muito legal. Eu joguei no Series S, como eu falei, e nesse quesito de FPS, as únicas quedas que tive foi nas cutscenes. Durante a gameplay, chega a ser ridículo o como esse jogo flui bem. Você se sente muito. A primeira pessoa desse jogo é muito bem feita. O nadar, você sente o peso do corpo, o design, não sei se é level, não é level design. As animações, estão tudo muito bem feitas, sabe? É muito comum você ter uma animação de nado que é meio bugada, que você não sente ali o peso do nada, mano. Esse jogo nesse quesito de bug e performance, ele é quase que tirando uma coisa. Ele é quase que perfeito tirando as cutscenes que em algum momento caem, o FPS, e os bugs dos coletáveis. O que eu tava justamente falando? Porque eu não fiz os 1000G. Porque, justamente, teve um coletável que bugou, e esse um coletável você precisa pegar para liberar o outro. Então foram duas conquistas que eu não peguei, porque ele tá bugado. Cheguei a entrar no Reddit, que é algo que outras pessoas relataram, então tá realmente bugado. Eu não cheguei a baixar de novo para ver se eles já arrumaram. Até o momento eu não tô com os 1000G por conta de bug. Espera aí que esse vídeo daqui não é de Indiana Jones. O jogo ele tem alguns bugs visuais nessa questão dos coletáveis. Tem coletáveis, você tem que, dando uma dica aqui, né? Você tem que ficar ligeiro tanto na contagem deles, quanto nos ícones do mapa. Teve várias vezes que no mapa tinha 2 ícones de coletáveis, só que eu ia em um deles e eu simplesmente não conseguia achar eles, sabe? Eles não existiam. Só que aí se você vê na contagem, só falta um. Aí você vai no outro e você pega, aí completa. Eu acho que de bug é justamente isso. São esses bugs de coletáveis, bugs gráficos dos ícones e de queda de FPS, que aí entra na parte de performance, né? Mas de resto, o jogo tá muito bem polido. Procurando sobre esse bug que eu tive, teve gente que relatou outros bugs que já tinham sido resolvidos. Eu não sei se esse justamente que eu peguei foi resolvido, se já está polido nesse quesito de você conseguir fazer os 1000G. Porém, eu tô relatando aqui o que eu justamente joguei, né? Quando eu joguei, tinha bug de coletável. E o gameplay do jogo é um jogo em primeira pessoa, como eu disse. Teve muita gente que criticou. Eu inclusive vi num post no Instagram do cara falando que fica enjoado com o jogo em primeira pessoa. Ah, esse jogo não dá porque tá em primeira pessoa. Eu falei, caraca, mano, vai procurar um médico porque esse bagulho acho que não é normal. E ele falou que é normal. Então eu não contestei muito, o cara tá falando que fica enjoado jogando, eu não duvido que isso realmente exista. Ele fala que fica enjoado com jogos de primeira pessoa, né? Porém, eu acho que as críticas dos jogos de jogo em primeira pessoa são justamente por comparar com os jogos da Lara Croft e do Uncharted, que são inspirados na franquia do Indiana Jones e são em terceira pessoa, né? Porém, pra mim, eles disseram na campanha de marketing, eles falaram que pra imersão do jogo, eles acharam melhor ser em primeira pessoa. E eles não erraram em nada, tá? E quando eu tava editando já esse vídeo, o arquivo corrompeu, eu não entendi o que aconteceu, talvez na passagem de vídeo. Acabei de sair do banho e vou aproveitar aqui para gravar. Deixa eu tampar minha calvície. Se eu não me engano, eu tava falando em gameplay. Só para finalizar, eu queria dizer que a questão dessa gameplay da primeira pessoa, essa troca entre primeira e terceira pessoa, o peso do andar, do nadar, ele é no ponto certo. Ele não chega a ser chato, não chega a ser realista demais e também não é muito arcade. Então é o ponto certo. Eu acho que eles acertaram muito nessa parte de design do personagem, né? E falando em personagem, a progressão desse jogo ele é sensacional. Ela é completamente redondinha. Tem formas de você progredir, né? Não é só um nível que você upa e valeu. Você pode melhorar tanto coisas que você compra, que geralmente faz parte da missão principal,
Aí você compra o respirador, você compra o isqueiro, se eu não me engano. Então tem essa progressão com dinheiro, tem a progressão com remédio, quando que você pegando frascos de remédio que são espalhados pelo mapa, você consegue comprar livros que dão mais vida e mais vigor, né? São os melhores livros assim no geral. E tem os livros, que são habilidades. Alguns você já, assim que você pega, você já tem a habilidade liberada. E tem alguns que você tem que comprar com ponto de... eu não vou lembrar o nome do pontinho, mas é um pontinho que você ganha quando você pega um coletável, você descobre alguma coisa, você passa uma missão. Mas são pontinhos que você pega de várias coisinhas, que você compra essas habilidades dos livros. Então tem várias formas de habilidade, nenhuma delas é muito cansativa, nenhuma delas é muito complicada, e todas elas você sente que está melhorando, né? Você não tem uma evolução pequenininha que você não sente que você evolui, você sente que evolui e você realmente evolui. Isso é muito legal, principalmente sentir que você está melhorando ali, que vale a pena você ir atrás dos remédios para comprar o livro, vale a pena você explorar para comprar os livros de habilidade e juntar dinheiro para comprar os upgrades. E uma coisa desse jogo é que ele é meio peculiar, que eu tava sinceramente em dúvida, mas eu não achei que eles iam tão fora da caixa assim. Só a questão dos chefes. Eu acho que o chefe principal é justamente... ficou escuro. Tá na parte escura agora do vídeo. Enfim. Não dá pra ficar escuro assim. Tem o último chefe, que é justamente a luta com o Ross, né? Que vocês lutam lá na... spoiler, na Arca de Noé. Tem essa luta de chefe, que ela é legal. Ela não chega a ser uma pancadaria franca. Tem momentos ali que você fica pendurado, com chicote e tudo mais. Porém, os chefes, eles não são muito... não é algo comum, né? Não é algo que você vê muito nos outros jogos. Geralmente você chega no chefe, é um espaço aberto e tem a vida do chefe. Não é assim que acontece. Um dos chefes que eu me lembro, que é justamente um desse vídeo que eu entro na caverna, o gigante que é cego. Então ele é bem diferente, porque você tem que entrar e você tem que bater nele e correr, você não pode fazer barulho. Se você pisa no ouro, você faz barulho, ele te ouve. Tem um outro chefe que é a serpente, que esse pra mim é o melhor chefe, a melhor luta de chefe. O chefe principal é o Ross, mas a melhor luta de chefe é contra essa cobra. Interação com o gigante também, né? Tem um momento ali que você não tá lutando só com a cobra, tem um gigante também, aí tem as lanças. Cara, é uma luta sensacional e muito incomum. Até esse momento da cobra, eu não tinha sentido que eu tinha lutado contra chefes. Mas depois que eu lutei contra ela, eu falei, caraca, os chefes são diferentes. Aí eu pensei, o gigante lá era um chefe, o não sei o que era um chefe. Eles fogem do padrão. São chefes, lutas de chefe muito diferentes. Isso eu particularmente gostei muito. Pra finalizar, no geral, assim, os prós e os contras do jogo, eu não vejo por que você não jogar se você tem um Game Pass. Se você tem o jogo, se eu não me engano, ele tá cerca, eu tenho anotado aqui, ele tá R$350, tá? Por esse valor não vale a pena, né? Eu gosto de finalizar o vídeo. De novo, tá na parte escura, mano. Eu gosto de... Pô. Deixa eu ver se essa luz aqui fica muito exagerado, né? Ó. Eu acho que prós e contras esse jogo tem praticamente só prós, né? Sinceramente eu não tô pensando em nenhum contra. Tem alguns pontos ruins, mas não chega a ser contras, sabe? Não chega a ser coisas que atrapalham, a não ser talvez um contra o bug de coletável. Isso realmente pode ser um contra, se você tá pensando em fazer o jogo só pelo 1000G. Eu sei que tem uns viciados que só entra em jogo pra fazer o 1000G. Se você tá pensando nisso, eu não sei se já está completamente corrigido os bugs do jogo de coletável. Eu mesmo, como eu falei, eu só não fiz 1000G porque tem bug de coletável. Então, meio que resumindo, o Indiana Jones vale a pena? Se você pegar no Game Pass, vale muito a pena. Muito, muito, muito. Pagar não é questão do jogo. Eu acho que R$350 não vale nenhum jogo. Por mais que eu tenha esse valor guardado pro GTA 6, além dele, eu acho que nenhum jogo vale a pena. Eu não pagaria R$350 em nenhum jogo. Mas como tá no Game Pass, ele vale muito a pena, né? Se você pegar pelo Game Pass, como eu falei. Então, para finalizar, a minha nota pro Indiana Jones, The Great Circle, o Grande Círculo, é 10. Para deixar bem claro, 10 não quer dizer que o jogo é perfeito. Como eu disse, tem esses probleminhas. Mas, sinceramente, eu não consigo pensar pontos negativos além desses que eu já falei.
pontos positivos, eu posso ficar aqui falando e uma coisa vai buscar outra. Se eu falar de tal coisa, a animação das armas, eu vou pensar na do chicote, eu vou lembrar de não sei o que. Então, eu tenho uma área tão grande para explorar no quesito dos pontos bons, que a contrapartida, nos pontos ruins, eu tenho 2 para te dizer. Cara, sinceramente, esse jogo é um 10. Poucos jogos me interessaram a jogar tanto assim, em voltar a jogar, né? Eu tava numa fase, eu tô numa fase de não conseguir jogar tanto, de parar e sentar. Parar e sentar pra jogar. Todos os jogos que eu joguei gravando aqui no canal, a inspiração era justamente gravar. Então, quando eu não tô gravando, eu não sinto vontade de parar e jogar, né? Isso é uma coisa que tá acontecendo comigo aí dos últimos tempos. Não sei o que tá acontecendo. O Indiana Jones mudou isso. O Indiana Jones tá me dando vontade. Eu terminei, então. Me deu muita vontade de jogar. Eu acordava, ia dormir pensando em jogar e fazer as missões, fazer os coletáveis, em como que ia acabar, o que ia acontecer. Pra mim, um grande exclusivo da Xbox, tá? Por mais que eu tenha Xbox e seja algo que eu tenho há muito tempo e é a minha plataforma preferida, não tenho muito essa parada de caixista e sonista, sabe? Eu quero muito um dia pegar um Play 4, que seja pra jogar um The Last of Us e quem sabe até gravar, mas pra mim esse exclusivo da Xbox bate de frente com outros exclusivos do PlayStation. Não com The Last of Us e nem God of War, mesmo eu não tendo jogado. Eu sei que não bate de frente. Enfim, tô me prolongando muito. Baita jogo, nota 10 pro Indiana Jones. Valeu!